estou aqui com ela, a tão esperada neurocientista, doutora Lani Kreskova. Eu já tentei falar o nome dela várias vezes, né? Mas eu acho que é assim, né, doutora? Krejcova. Bom, o sobrenome é importante, mas o mais importante é a história dela. Mas quem vai contar a história dela é ela mesma. É meio que senta que lá vem história. Então vamos embora. Então, primeiro um brinde, né? Porque você estando aqui merece um brinde, né? Um oferecimento da Ótica Britânica e, não esquecendo a clínica do amigo meu, a Laferte, viu, gente? Não esqueça da Laferte também que está aqui patrocinando o nosso programa. Vamos lá, por favor. Falar de neurociência, né, e falar do trajeto de um neurocientista, principalmente no Brasil, né, eu acho que as pessoas elas acabam nessa carreira muito empurradas pelo destino. Né? Eu costumo dizer que toda vez que eu tentei largar a pesquisa, algo me aconteceu que me trouxe de volta. Né? E aí tem muita história em cima disso. Mas eu sempre fui muito interessada por essa parte biológica, né? Eu fui aquela criança que fugia para a clínica do pai e comia a pomada de xilocaína. Então eu sempre fui muito para esse lado biológico. E quando foi na minha graduação, né, na minha última graduação, eu me apaixonei pelas neurociências já por conta de um professor. E que... Pelo fato de que na época eu já falava inglês, ele ficou bastante interessado, porque hoje, por exemplo, se você quer fazer ciência, o inglês é uma língua extremamente necessária. Sim. Você precisa, porque basicamente domina essa trajetória. E o restante é interesse e, claro, muito suor, muito esforço, mestrado, doutorado, toda uma... Tá certo. O que te deixa triste hoje? Eu acho que, não vou falar de um ponto de vista pessoal, mas eu vou falar de um ponto de vista coletivo. Eu acho que a situação coletiva hoje, principalmente no Brasil, é de entristecer. Né? E é uma comparação que eu não gosto de fazer muito, porque muitas vezes quando a gente compara o Brasil, por exemplo, com outros países, fica parecendo que a gente tem uma visão muito elitista das coisas, mas eu vejo de uma outra maneira. Eu acho que é muito legal a gente tentar copiar aquilo que deu certo. Então, quando a gente tem a oportunidade de sair do país e verificar como é que se faz, por exemplo, gestão em outros espaços, como é que se faz organizações em outros espaços, questões educacionais, questões de cultura mesmo, né? Eu posso dizer que hoje a gente tem uma situação que, coletivamente, é de deixar as pessoas tristes. E isso não deixa de me entristecer também. Olha, o que eu percebo em você, assim, com todo o seu conhecimento, com toda a sua... Você é uma pessoa extremamente extrovertida, onde passa, deixa uma alegria e está sempre... Acredita que eu sou tímida e ninguém acredita? Então, essa timidez está escondida, ela ainda não apareceu. Ela ainda não deu chance de... Você não deu chance dela aparecer. Eu sou muito tímida. Mas o que é que eu percebo aqui? Eu percebo que você já participa de sopões, né? Você ajuda as pessoas. Sim, e tal. A gente tenta. E eu vejo, assim, que você controla muito as suas emoções, né? Eu sinto isso. Não sei, eu acho que é natural. A gente vai amadurecendo e a gente começa a perceber que, pelo menos na minha vida, a emoção ela tem o lugar dela. Né? E colocar essa emoção na frente dos outros seria uma fraqueza? Não, de maneira nenhuma, pelo contrário. A capacidade de demonstrar emoção eu considero como uma das fortalezas, desde que isso seja verdadeiro. Verdadeiro, no momento adequado, porque às vezes tem lugar onde não cabe. Né? Por exemplo, quando você trabalha, vou pegar um exemplo dentro da área de saúde, quem trabalha com socorro, né, não pode se deixar levar pela emoção. Né? Você está de repente numa situação de urgência ali naquele momento, e aquele momento não é um momento para você se emocionar. Você vai ter que controlar, segurar a sua onda bem ali, tomar as decisões corretas. Né? E aí, do ponto de vista da neurociência, por exemplo, a gente tem dois sistemas que, na verdade, brigam entre si quando a gente fala do que a gente costuma chamar no senso de comum de razão e emoção. Sim. Que são o sistema límbico, que é uma porção mais primitiva do nosso cérebro, que está relacionado com as nossas emoções mais primitivas, fica ali na base, mais ou menos, do cérebro. E bem aqui na frente, a gente tem a porção do cérebro que diferencia a gente de todos os outros animais, que é o córtex frontal. É onde a gente tem a parte de tecido nervoso mais bem desenvolvido, né, do ponto de vista da evolução, a gente chama de neocórtex. E o córtex frontal, ele tem um papel aí na tua cognição em tempo real, que é mais ou menos como a gente funciona e se mantém alerta e orientado durante a maior parte do tempo, que é o de
tomar decisões e controlar as emoções. E uma das funções dele é justamente suprimir o centro límbico quando necessário. Então, eu acho que se a gente evoluiu tanto, né, dessa maneira, para a gente ser racionais e não, claro, negando a parte emocional, a gente tem que saber muito bem. E hoje eu vejo que uma das grandes questões, né, que as pessoas passam é justamente a dificuldade em lidar e aprender a controlar as emoções. A pandemia veio aí para provar isso. Né? O número de pessoas com distúrbios de comportamento, com distúrbios neuropsiquiátricos, com distúrbios psicológicos é bastante grande. E parte da raiz desse problema está aí nessa conversa neurológica que a gente tem entre o sistema límbico e o córtex frontal. A depressão, por exemplo. A gente tem basicamente duas fontes da depressão, uma endógena e outra exógena. Né? E o que seria a depressão? Basicamente, o nosso estado de humor, as nossas emoções, elas são controladas por substâncias químicas que são chamadas de neurotransmissores, que são produzidas por neurônios específicos em diversas áreas do nosso cérebro. E dois desses neurotransmissores são muito importantes na regulação do nosso humor, que são a dopamina, que está muito relacionada com prazer, e a serotonina, que está relacionada com a sensação de bem-estar, de felicidade. Sim. E as duas são excelentes reguladores do nosso humor. Certo. Quando ocorre um desbalanço desses neurotransmissores, especialmente, você tem distúrbios, que são distúrbios neuropsiquiátricos relacionados a comportamentos, e um desses distúrbios é a depressão. Quando ela é endógena, né, o que acontece? O indivíduo, independente de qualquer estímulo, ele tem uma dificuldade de produzir esses neurotransmissores, especialmente a serotonina. Sim. E aí ele começa a ter distúrbios de regulação do humor, que se manifestam nos sentimentos de tristeza, de melancolia, né, de dificuldade, que afetam inclusive ciclo circadiano, como sono, alimentação, né, e comportamentos do indivíduo. E existem as fontes exógenas, que são as fontes que vêm de fora. O que acontece? Todo o nosso sistema nervoso, ele vai funcionar numa alça que chama de estímulo, processamento, resposta. O que é o estímulo? É tudo que vem de fora, como um sinal de perigo. E a resposta que a gente tem, né, vai ser, por exemplo, liberação de adrenalina, teu coração vai acelerar e assim por diante. Certo. Da mesma maneira acontece com sentimentos de tristeza e alegria. Você ganhou na Mega Sena, né? Você tem um estímulo aí, porrada, para produzir serotonina, dopamina, acordar sorrindo. E a depressão exógena, ela vem de estímulos, né, que são exatamente o contrário de você ganhou na Mega Sena. Você vai deprimindo a sua produção de serotonina, de dopamina, né, vai desregulando esses neurotransmissores por fatores exógenos, porque problemas acumulados, trabalho, situação, uma e assim por também, diante, né? Isso vai da história de cada um. Né? E o que é comportamental é aquilo que pode ser cuidado pela psicologia. Sim. Aquilo que é químico já vai partir da psiquiatria. Né? Então, em alguns casos, você vai precisar medicar esse paciente para ele poder regularizar a produção desses neurotransmissores e, junto com isso, também tem a abordagem comportamental para regular os fatores exógenos. Sim. Né? E aí o indivíduo voltar a ter uma regulação do estado de humor dele. Sim. Tranquilo? Realmente é uma viagem, né, profunda. Por falar em viagem, deixa eu te perguntar, o cérebro, ele é todo mapeado ou há segredos que ainda a ciência não descobriu? Olha, não é exagero dizer que o cérebro é a estrutura mais complexa do universo. O cérebro detesta estar no presente. Tanto é que a gente tende a automatizar quase tudo que a gente faz. Então, por exemplo, nas tarefas motoras, por exemplo, a gente até costuma dizer que você só aprendeu a tarefa depois que você automatiza. E o cérebro da gente, ele vai, ao mesmo tempo, criando linhas de pensamento. Por exemplo, cada palavra que eu falo para você, ela acaba servindo como uma palavra-chave de um engrama, que é um mecanismo de memória, né, que faz com que, por exemplo, se eu falar para ti que no meio a palavra relógio, você lembra de alguma coisa relacionada, uma música, né, e esses engramas a gente vai construindo
né? E é isso que é chamado de mind wandering, que é uma das principais características do nosso estado de alerta, porque o córtex cerebral não para. E o cérebro é tão ativo, mas tão ativo, que se você cortar todos os inputs dele, por exemplo, se você cortar a visão, a audição, né? Fizer o que antigamente, até na história da psicologia, existe uma terapia chamada de terapia de privação sensorial, você começa a alucinar. A gente não consegue ouvir o silêncio, a gente não consegue ver o escuro. A gente começa a criar, por exemplo, nas artes, nos surrealismos, as obras de Vincent Van Gogh, as obras de Salvador Dalí, por exemplo, né? Você vê que é o quê? É o ápice da capacidade que esse cérebro tem, não só de criar, mas também de viajar no tempo. Na maior parte do tempo, nós não estamos conscientes. Na maior parte do tempo, nós ou estamos no passado ou estamos no futuro. Né? A mente da gente ela não fica parada num tempo e num espaço por muito tempo. E numa linha temporal, passado, presente e futuro, e a gente não gosta de ficar no presente. Você sai de férias e você fica lembrando do seu trabalho, e você volta para trabalhar e fica pensando nas suas férias. Olha, é muito bom conversar com a doutora aqui, com a Lani, né? Porque a gente viaja no tempo, viaja no cérebro, viaja na impossibilidade, nas possibilidades, viajando mesmo. Enfim, obrigado pela tua presença mais uma vez. Até o próximo programa com mais novidades aqui no Acontece. Tchau, tchau.